Então fica difícil, cada vez mais difícil. Quanto mais peso você perde, mais difícil é seguir a dieta. E aí onde que entra o platô? O platô, obviamente platô, se a gente tá falando, é quando você para de perder peso. Então se o cara parou de perder peso, e vamos ser mais claro, parou de perder gordura, ele não tá mais em déficit calórico. Isso é fato. Porque déficit calórico não é uma coisa que você fala assim, ah não, mas eu tô em déficit e não tô emagrecendo. Veja bem, você acha que tá em déficit. Isso. Ah não, mas eu fiz a conta. Você fez uma conta, quem disse que a conta tá certa? Entendeu? Então assim, o que eles observam nos estudos, que medem o gasto calórico da galera, é que normalmente a pessoa acha que ela come menos do que ela realmente come. Então, mesmo as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, eles costumam subestimar a ingestão calórica em 500, 600 calorias. Veja, um cara que emagreceu. Até esse cara que emagreceu, ele acha que ele come 1.500, ele come 2.000 calorias. E esse cara teve sucesso. Imagine o cara que parou de perder peso com um mês e acha que está em déficit. Esse cara deve subestimar ainda mais. Então, e por que as pessoas subestimam o que elas comem? Porque a percepção que as pessoas têm do que elas comem é... Veja bem, uma coisa... Eu tenho conhecimento de nutrição. Sim. Se jogar aqui uma porção de fruta, uma porção de chocolate, eu tenho noção da quantidade. O leigo não tem, né? O bodybuilder também tem mais noção porque ele pesa as comidas e tal. Então as pessoas que monitoram mais a ingestão alimentar, elas têm mais facilidade de manter a adesão por mais tempo. O cara que não faz isso, ele tem um risco de se sabotar maior. Mas, de qualquer forma, como a fome aumenta, a tendência é o quê? A gente consegue diminuir a ingestão calórica no início da dieta e a gente vai perdendo peso. E aí, vai passando o tempo, os meses, a fome vai aumentando, a gente vai tendo mais dificuldade de manter a dieta. Então, o que acontece? A gente começa a flexibilizar mais a dieta. Às vezes é uma flexibilização assim, vou pôr um pouquinho mais de arroz aqui, na outra refeição o cara come um pouco mais de fruta. Vou comer chocolate aqui, não vai dar nada, eu faço mais cardio. Então, essa flexibilidade, a gente vai relaxar a adesão à dieta, por quê? Porque fica mais difícil. Então, quando o cara atinge o platô, é porque, na verdade, ele já está comendo mais ou menos a mesma coisa que ele estava comendo no início. Mas ele nem se deu conta. Tá? Agora, claro que o cara que tem mais sucesso é aquele cara que consegue ser mais consistente por mais tempo. Ele relaxa menos a dieta. Mas você vê, por exemplo, tem indivíduos obesos que eles conseguem perder 50 quilos. Por que a cirurgia bariátrica é uma parada tão revolucionária para o tratamento da obesidade? Porque o cara que faz bariátrica, ele tem menos fome. Então, ele tem mais facilidade de manter em déficit por mais tempo. O cara que está perdendo peso na base da dieta e do treino, por mais que ele aumente a proteína para dar saciedade, por mais que ele diminua ali a densidade calórica da dieta comendo alimentos com menos calorias, ainda assim a fome vai vir cada vez mais violenta para perder peso. Então é claro, né? O bodybuilder, ele consegue atingir um percentual de competição de 4%, 5%, e ele vai ter mais facilidade se o percentual de off não está mais longe, não está tão distante. Se o cara tá meio gordo no off, ele vai ter mais dificuldade de chegar nisso. Isso é meio claro para nós. Por quê? Principalmente porque é mais difícil você aguentar a dieta por mais tempo. Sim, sim. Não é nem aguentar a dieta por mais tempo, é você aguentar uma dieta muito restrita por mais tempo. Porque você pode fazer o Eduardo Correia gosta de trabalhar com uma dieta por muito tempo. Só que tem um detalhe. A perda de peso dele é mais lenta, então é mais sustentável. O cara que precisa perder muita gordura, ele vai ter mais dificuldade de chegar num percentual muito baixo, extremo, porque ele tem que manter um déficit agressivo e a fome vai vir violenta, né? O metabolismo até diminui. A estimativa é que cada 1 quilo de peso que você perde, o teu metabolismo diminui umas 20 a 30 calorias. Então vamos pegar lá. Você perde 10 quilos, teu metabolismo cai 200, 300 calorias. Se você está com um déficit de 700, você continua em déficit, mesmo o metabolismo reduzindo 200 calorias. Você está num déficit menor, mas continua em déficit. Então você está perdendo peso mais lento, mas continua em déficit. Por isso, cara, que essa visão hoje, eu falo assim, eu falo para meus pacientes, quando eles me contratam, né? Cara, eu vou passar uma dieta para você e enquanto você tiver resultado, eu não vou mudar a dieta. Você não vai me pagar, você não está me pagando mensal para eu mudar a tua dieta. Você está pagando pro meu acompanhamento, para eu te orientar.
Se você tiver com dificuldade na dieta, a gente vai lá e adapta, vê o que tá dificuldade, às vezes o déficit. E o que acontece? Às vezes, né, o cara tá evoluindo, às vezes o cara parou de evoluir. E aí você fala assim, pô, pensa bem, um cara perdeu 4 quilos no primeiro mês, 5 quilos. Aí ele para de evoluir no segundo mês, no terceiro, né? Fica ali 4 semanas. Não foi porque o metabolismo reduziu, é porque ele não tá mantendo a dieta mais. Porque não tem como uma pessoa tá um déficit que faz ela perder 4 quilos no primeiro mês. Não tem como ela continuar com o déficit e parar de perder peso. O metabolismo não tem como reduzir tanto a ponto de fazer ela parar de perder peso no segundo mês. Então é o cara que relaxou a dieta demais. Então eu sei que eu preciso entender a dificuldade dele de continuar seguindo a dieta. E não reduzir mais as calorias. Porque eu falo assim, não adianta eu mudar a dieta de alguém que não está conseguindo seguir a dieta mais fácil. Né? Eu passei uma dieta com déficit de 500. O cara não está conseguindo fazer a dieta com déficit de 500, ele não vai conseguir fazer a dieta com déficit de 800. Não tem lógica. Então por isso que quando uma pessoa é consistente na dieta, ela não precisa ficar mudando a dieta. Se você faz uma dieta e você tem resultado nas primeiras 4 semanas, é sinal que essa dieta você não vai precisar mudar tão cedo. Mas não faz sentido você ir perdendo peso e ir ajustando as calorias da dieta? Porque aquele cálculo foi feito para quando, vamos supor, você tinha 100 quilos. Agora você está com 90, aquele déficit, a conta não é mais a mesma. Exatamente, mas aí que a gente entra aquela continha básica lá, que é uma estimativa, né? Sim. Se você fez um déficit, bodybuilder lá, hormonizado, normal que o cara vai fazer um déficit de 700, às vezes 1000 calorias, porque tá protegido pelos hormônios, né? Pra perder. O natural não dá pra fazer um déficit assim, a não ser que seja obeso. Não, fica só o nariz. Se o cara é obeso, o déficit calórico pode ser maior, porque o obeso ele tem menos risco de perder músculo. Se você faz um déficit de 700 calorias e você perdeu 10 quilos, teu metabolismo vai cair 200 calorias, mais ou menos, 250 e tal. Você continua num déficit de 500. Então você continua perdendo peso, mais lento, mas continua. Aí você fala assim, vale a pena aumentar? Eu falo, depende. Quanto tempo você tem para fazer essa parada? Porque é o seguinte, se você aumenta o déficit, você vai ter mais fome. O negócio vai ficar mais difícil de sustentar. Então, você tem que pensar que você continua em déficit, porque é normal a perda de peso ser mais lenta com o tempo. Justamente porque, por mais que você seja dedicado, por mais que você mantenha adesão à dieta, o metabolismo diminui. Então, você vai tendo uma perda mais lenta. Só que vale a pena acelerar a parada? Depende. Se eu tenho um atleta, por exemplo, que eu tô há 4 semanas do campeonato, ele tá numa condição legal, mas eu quero uma condição mais extrema, aí eu vou ter que apertar. Tá certo? Mas se eu tivesse acertado melhor o planejamento no início, de repente lá, em vez de fazer 14 semanas de preparação, ter feito 16, eu poderia, nessa fase aqui, mexer menos. Então, no fisiculturismo, a galera, é normal, às vezes, o coach mexer ali na dieta com mais frequência, mas muitas vezes, quando a gente vai mexer mais, é mais na reta final. Que aí, por quê? Porque na reta final, o metabolismo do cara tá lindo ali. Flexibilidade metabólica, sensibilidade à insulina. Aí você brincar com o carbo, faz maravilhas. Então, no cara que tá ali com uma condição já ali no final mais seca e você quer dar uma acelerada no processo, dá para você brincar com o carboidrato. Realmente, a gente não tem estudo mostrando que ciclar carbo é algo diferenciado, porque, enfim, os pesquisadores não viram uma motivação para estudar isso, sairia muito caro, enfim. Mas a gente sabe que brincar com o carbo ali quando você tá com um percentual baixo, dá uma bugada legal no shape. Então, nesse sentido, vale a pena você manipular a dieta ali, dar uma mexida nas calorias, no carbo, porque você vê uma resposta legal. Mas no começo, ali nos primeiros semanas, meses, não tem por que ficar ajustando a dieta. Se você é um cara experiente e acertou o início da dieta, você não precisa ficar mexendo. Justamente por quê? Porque por mais que o metabolismo diminua, se você fez um déficit legal ali, o cara vai continuar perdendo peso.